Os dados mostram, no Brasil, as famílias encolheram. O Censo Demográfico de 2022 apontou que a família brasileira tem, em média, hoje, 2,79 indivíduos. Bom, são vários os fatores que influenciam nessa decisão, né? Tem a questão econômica, tem a questão social e tantos outros fatores. Mas as nossas convidadas se mostram como exceção. Elas estão acima dessa média atual. Eu te convido para esse papo que vai falar de família numerosa e, claro, de maternidade real. Estão com a gente a Larissa Macedo, que é publicitária, jornalista e colaboradora da Unimed Ceará e mãe de 3 filhos. E a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho de Administração da Rede de Farmácias Pague Menos e Extra Farma e mãe de 4 filhos. Olá, bem-vinda, Larissa. Oi, Maísa, obrigada. É um prazer estar aqui com você, principalmente compartilhando esse momento ao lado aí da Patriciana, que é uma verdadeira inspiração. Eu acompanho ela nas redes sociais e curto bastante aí, não só o lado profissional como pessoal. Oi, Patriciana, bem-vinda. Oi, Maísa, é um super prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa experiência como mãe, né? Esse papel tão importante que a gente tem. E é um prazer estar com você também, viu, Larissa? Um abraço de estar aqui convivendo nesses minutinhos e contando experiência. Ô, gente, quero começar com uma história que é a seguinte. A minha família, meus pais tiveram 7 filhos. E isso é pouco, porque os meus avós maternos tiveram mais filhos, os avós paternos também. E antigamente, não há tanto tempo assim, né? As famílias costumavam ser maiores. Como é que é na família de vocês? Vocês vêm de famílias com vários irmãos ou não? Eu posso falar um pouquinho que a minha experiência é bem característica, porque minha mãe é de uma família de 12. Ela e mais 11, 8 homens e 4 mulheres. E ela teve 4 filhos, né? Diminuiu de 12 para 4, mas já é um número importante. Cada um dos filhos tem, em média, 4 ou 3 filhos. Então, a mais velha tem 3, o seguinte tem 4, eu tenho 4, o mais novo tem 3. Então, a nossa média aqui na família é uma média bem elevada, o que distou um pouco do número atual, né? Que você trouxe para a gente, mas é uma característica muito própria da nossa família. Mas bem distante dos 12, né? E na tua, Larissa? Já na minha família, assim, o histórico, né? O meu pai e a minha mãe vêm de famílias numerosas do interior do estado. Já a minha mãe, ela só tem eu e mais um filho. Mas ela tentou, sim, ter mais filhos, mas teve perdas, né? E a família do meu esposo tem 4 filhos. Então, assim, ele sempre, desde que a gente se conheceu, na época do namoro, a gente já conversava sobre isso, que eu acho super importante, já iniciar o relacionamento com esse tipo de conversa para entender, né, um pouco. E a gente já se mostrava com esse pensamento em comum, né, de realmente ter mais de 2 filhos e fugir aí um pouco à regra do que as pessoas entendem como, né, uma quantidade necessária, suficiente. Pois eu acho maluco isso de pensar em quantidade, em números, né? Assim, vocês pensavam isso? Porque eu já ouvia, né? Eu já me afastei um pouco dessa idade, né? Da faixa de ter filhos, embora os meus filhos estejam nessa faixa, mas a gente se afasta um pouco, não é? Quando não é a gente que vai ter filhos, enfim, as minhas amigas, né? Já são avós, enfim. Mas vocês pensavam isso? Vocês já disseram aí de cara que tem, né, essa média na família, tem ali uma vontade, mas vocês pensavam assim, não, eu quero ter X filhos. Vocês faziam esse plano? Você fazia, Patriciana? Eu e o meu atual marido, né, o meu marido, que foi namorado por 7 anos, hoje a gente está casado, vai fazer 23 anos esse ano, a gente falava, a gente combinava o que a gente queria, né? Porque é importante ter esse alinhamento. Às vezes você casa e não conversa coisas tão importantes, e a constituição da família é um fato extremamente importante. Eu não sei se há necessidade de definir se vão ser 4, 5, 3, mas se é uma família que vai ter filhos, que tem a vocação, né, da maternidade, da paternidade, é importante falar sobre isso. No nosso caso, a gente não só falava que queria ter 4, como no namoro a gente dizia quantos iam ser homens, quantos iam ser mulheres e quais eram os nomes.
Então, antes mesmo dos meninos nascerem, nós já tínhamos nomes para cada um deles. E é tão bonitinho, porque a gente pega E as nossas vocês cartas. colocaram os mesmos nomes de como vocês planejavam? São os nomes dos filhos? Que legal. Exatamente. Então, tem cartas de namoro minha e do Davi, né, que a gente trocava e falava, quando nós tivermos nossos filhos, o Davi, a Vida, o Patrick e a Pietra, vai ser isso, vai ser aquilo outro. E quando eles vêm hoje, e lá naquela época a gente já sonhava com eles, já tinha os nomes, eles se sentem tão especiais, porque eles de fato foram crianças muito desejadas. Isso é lindo, eu achei o máximo. E assim, o meu filho mais velho, ele já tinha nome antes de nascer, mas eu sou um caso diferente, assim, eu não planejei ter X filhos ou ter muitos filhos, ou até dizer que eu não ia ter filho, mas isso aí é outra conversa, que a gente está falando de famílias numerosas. E no teu caso, Larissa? É curioso, viu, Maísa? Porque desde as minhas brincadeiras de criança, quando eu brincava de boneca, eu já me via com várias bonecas ao meu redor e todos filhos. Então, assim, eu acho que realmente, como a Patriciana falou, é uma vocação, é um propósito ali. Acho que existe todo um propósito por trás. E muitas vezes já vem aí desde a infância, né? A gente já começa a cultivar aí desde a infância. E eu sempre quis ter mais de 2 filhos, né? Acho bacana, acho interessante, mas todo mundo, quando chega para mim, que me vê com os 3 meninos, a única palavra que eu sempre costumo receber, acho que a Patriciana também vai concordar, nossa, como você é corajosa. Inclusive, assim, eu falei no começo sobre a quantidade de indivíduos nas famílias, mas, gente, a taxa de fecundidade em 2023, a previsão era de que fosse de 1,52 filhos, e isso vai diminuindo, né? Então, me parece que é isso mesmo, né? Vocês recebem comentários sobre o número de filhos, a Larissa diz, nossa, como você é corajosa, mas imagino que tem mais uma série de comentários, né? Tipo, você é louca, não acredito, como é que você Meu consegue Deus. conciliar tudo isso? Como é que essas crianças se criam, né? Já a gente recebe vários tipos de comentários e eu fico até me perguntando, né? Poxa, quanta pequenez, né? O pensamento de algumas pessoas reduzirem a maternidade a esse tipo de situação, né? Que eu acho que é algo tão grandioso. Eu sei, não quero aqui romantizar, é extremamente desafiador, né? Criar pessoas, cuidar de pessoas, lidar com gente por si só, mas eu acho que é muito gratificante, e aos poucos, quanto maior a quantidade de filhos, mais a gente vai conseguindo lidar com a situação, com os desafios, com cada um. Obviamente que cada um exige da gente uma mãe diferente, e aos poucos a gente vai aprendendo, as habilidades só aumentam a partir da quantidade de filhos. E eu fico pensando justamente na diferença de personalidade, né? E das escolhas de cada um dos filhos, né? No meu caso, eu tive 2 filhos únicos, porque a diferença de idade entre o meu filho mais velho e o mais novo é de 11 anos. Então, são 2 filhos únicos praticamente, né? Porque quando um estava nascendo, o outro já ia entrar na adolescência, bem dizer, né? Então, como é, Patriciana, com os 4? Qual é a diferença de idade entre eles, assim? Como é que você lida com as diferenças de personalidade? Aqui em casa a gente planejou, porque como profissionalmente, tanto eu como meu marido, nós somos muito ativos profissionalmente, o nosso desejo tinha essa vocação da paternidade, da maternidade, então a gente teve que planejar. E aí, para a gente não desistir no meio do caminho, então era ano sim, ano não, durante 8 anos, né? Ano sim. Então, é 2004, 2006, 2008, 2010. Portanto, esse ano eu vou ter um que vai fazer 20, a outra 18, o outro 16 e a outra 14. Eles são relativamente próximos uns dos outros, né? Porque é uma distância de 2 anos. Super parceiros uns dos outros, mas muito diferentes. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas como a Larissa falou, eles demandam pais muito próprios para cada um deles, porque eles têm, sim, muito que já vem da essência deles, da personalidade. É bem verdade que o ambiente consegue transformar algumas coisas, mas ele já vem com o jeitinho e o DNA deles, né? Um quer uma coisa, outro quer o outro, daí que para você conciliar, né? E ali na adolescência, gente, que os lugares, né, para onde se vai mudam um pouco, né? Como você vai decidir para que ambiente, né? Enfim, é um desafio grande, né? Qual é a diferença dos teus, Larissa?
são 3 meninos, né? Eu tenho um de 10 anos, tenho um de 7 anos e o menorzinho de 2 anos, porque a gente teve aí uma pandemia pelo meio, questões profissionais relacionadas, e aí deu esse time do, do meio para o mais novo. Mas, assim, realmente são fases totalmente diferentes, diferente aí da Patriciana, né? Eu preciso entender a realidade de cada um, a fase de cada um, fazer programas individuais com um, com o outro. A gente tem as nossas séries, nossos momentos, né? Tem coisa que eu falo com um que eu não falo com o outro. E realmente é assim, não é fácil, não é fácil, mas eu acho que a gente vai conseguindo. Quando a gente tem um companheiro que abraça também, é super importante isso, ter uma pessoa ao nosso lado que compra a ideia, que faz tudo que eu faço, ele também faz. Então, assim, eu posso sair, eu posso viajar a trabalho, esteja onde eu estiver, eu sei que as crianças estarão bem cuidadas, tanto quanto estariam comigo, sabe? Então, é muito importante a gente ter esse companheiro que a gente pode contar, confiar e que divide todas as atividades de fato na prática, né? Sim, eu acho que isso é fundamental, né? Porque tem a questão da escolha, né? Uma escolha sua, um desejo, né? Um sonho, sei lá, como vocês já falaram aqui, de formas distintas, mas parecido, né? Essa coisa de que eu quero ter filhos, né? Não é no singular, né? Mas a sociedade nem sempre, né? Como você falou, e abraça, eu vou usar essa palavra também, nem sempre abraça esse sonho, esse desejo dessa mulher, né? Inclusive para promover um ambiente mais favorável, né, a essa mãe que tem mais filhos. Imagina você sair com 4 crianças, né? Hoje eu vejo, assim, nos lugares, uma certa hostilidade com as crianças, como se é gente, né? Obviamente que tem ambientes que não dá para você levar a criança, mas estou falando de restaurante. Por que que a mãe não pode sair de casa com seus filhos e ir para o restaurante? Não é? Vocês percebem que tem, às vezes, até. Não estou falando nem com os filhos de vocês, mas é como se a sociedade estivesse olhando meio de lado para as crianças. Demais. Eu que tenho criança pequena, né? Recentemente, a gente, em janeiro, em São Paulo, eu vi quando uma pessoa se levantou e saiu do restaurante e falou para o gerente que ali estava muito cheio de crianças, que não era um ambiente. E aí a gente ficou, poxa, será que foi por causa do nosso? O que que aconteceu, né? E gera realmente na gente de toda uma situação. Aí eu me pego pensando, né? Porque a gente fala muito dessa questão de um mundo melhor, fazer um mundo melhor, lutar por um mundo melhor. Mas nós, enquanto mães, temos a oportunidade de trazer ao mundo seres humanos melhores, né? Os quais a gente vai ali ensinar, educar. O exemplo fala por tudo. Eu acredito muito na questão do exemplo. Tudo que eles veem dentro de casa, eles replicam sim, fora de casa. É um bom dia no elevador, é ajudar alguém a levar uma sacola. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia que a gente vê de fato que as crianças absorvem, né? A gente às vezes subestima, mas eles pegam no ar tudo o que acontece ao redor. E eu acho que se a gente sonha com uma sociedade melhor, é papel nosso também trazer para essa sociedade seres humanos, né, do bem. E eu enxergo muito a minha maternidade desse jeito. Estou criando 3 homens de bem para o mundo. Você acha que a sociedade está mais preparada hoje, Patriciana, ou há quase 20 anos, quando você teve a primeira gestação? Eu não fui impactada muito com esses desafios da sociedade não receber tão bem as crianças ou os filhos. Eu tenho uma sensação que talvez, antigamente as crianças eram mais guardadinhas e hoje elas estão mais expostas, né? Então, eu tenho alguns bons depoimentos do tipo, ter uma celebração da missa só para crianças, para poder acolhê-las, né? E motivá-las a participar. Alguns restaurantes que têm espaços já para crianças, né? Espaços kids. Então, eu tenho uma sensação que é bem verdade que com a média, né, das pessoas têm optado em ter menos filhos, ou por querer, ou por não poder, ou por N motivos, porque também não existe uma fórmula certa, se é de muitos, se é de poucos, né? Isso é como a gente fala, é vocação. Mas eu tenho percebido alguns acolhimentos. Eu acho que cada vez mais a gente tem criado ferramentas para nos ajudar dentro desse processo. E sem sombra de dúvida, se não fossem essas ferramentas, se não fossem
Se não fosse essa rede de apoio que a gente precisa ter, dificilmente eu conseguiria ter os 4 filhos e mais ter uma vida profissional atuante, né? Lógico, como a Larissa muito bem pontuou, a parceria é extremamente importante nossa com o nosso parceiro, né? O nosso companheiro, que não dá para a gente acumular tudo. Esse papel de super-heroína não dá, né? Porque acaba que a gente vai ficar com estafa e não consegue dar conta de tudo. Então, essa rede de apoio, utilizar as ferramentas, uma boa escola, locais de atividades extracurriculares, um momento de qualidade com os filhos, os passeios individuais que a Larissa colocou, que é importantíssimo, né? É bom que cada um dos filhos se sintam únicos, né? Por mais que o coletivo é muito bom, dividir, o compartilhar é maravilhoso, mas ele precisa se sentir diferente, né? Especial na sua característica. Então, assim, graças a Deus eu posso dizer que eu não tenho percebido muito. Não sei se é porque a minha mais nova já tem 14, é outra realidade. Na minha época, a média era um pouquinho maior que talvez da Larissa agora, né? Mas eu não sofri tanto, não. Eu acho que as pessoas estão acostumadas, né? As crianças estão na rua. Antigamente, a gente ficava mais em casa, não acompanhava os pais. Hoje estão na rua, né? A gente já falou aqui em outros episódios, né, sobre rede de apoio, como é importante reforçar, né, o papel delas. Eu acho que é mesmo isso que você disse, né, Patriciana? Parece que está mais visível, inclusive o assunto. Mas você sabe, elas, de alguma forma, elas sempre existiram, né? Fosse porque a gente tinha ali, sei, uma tia, uma prima que ajudava, né? Aí, gente, lembrei das colônias de férias. Ainda tem hoje, é Então, né, importantíssimo. isso é uma coisa incrível, colônia de férias, Ave Maria, uma beleza, né? Então, e as tuas redes de apoio, Larissa? Olha, realmente, assim, rede de apoio é fundamental. Eu jamais apostaria numa maternidade numerosa se eu não tivesse todo esse apoio. Tenho pessoas, além do meu esposo, né, que realmente, como eu falei, tá para tudo comigo. Eu tenho pessoas que me ajudam, posso contar ainda com a avó que chega junto no momento que eu preciso e tudo. E é super importante, né? Não adianta a gente querer abraçar todas as responsabilidades. Eu, por exemplo, atuo profissionalmente, pratico atividade física, tenho meus momentos de lazer com o marido também, porque isso é fundamental. Se o casamento não vai bem, não tem porque os filhos crescerem saudáveis, né? Então, isso impacta também, é algo que eu procuro investir. Vários pilares eu tenho hoje para poder conseguir, de fato, uma maternidade que eu digo plena, certo? Não tão plena assim, mas, digamos, numa plenitude que a gente se sente realizada, a gente se sente feliz e sabe que está no caminho certo. Eu estava lendo esses dias sobre a mãe suficientemente boa, né? Que é um conceito que olha, eu tenho a impressão que a gente precisa pensar mais nisso, né? Porque não é a mãe perfeita, é a mãe que faz o possível. Isso que eu citei, né, da maternidade real, porque eu lembro das musiquinhas que a gente cantava no passado, ali para o Dia das Mães, na escola, e me alegra ver que com os anos as musiquinhas foram mudando, elas foram ficando mais a música do cotidiano, sabe? Mãe não é um departamento que funciona separado e só no dia X de maio que você abre essa portinha do departamento, né? Vamos cantar a música do dia a dia mesmo, né? Porque a mãe perfeita, ela tá ficando para trás, felizmente, né? E para mim, felizmente, né? Eu prefiro a mãe real. Essa perfeição é um desafio muito grande, né? A gente já é tão cobrado. O ser humano, a gente tem como obrigação buscar, na minha crença, a santidade. A gente está em busca de. Mas é em busca, é uma longa jornada, é um caminho, né? A beleza está em a gente se mostrar vulnerável, pedir ajuda, ter a humildade, né? De ter essa utilização da rede de apoio. Eu fico, assim, eu tenho compaixão, porque assim como eu vivenciei, né, essa maternidade, eu sei que várias mães têm muitos desafios, muitos desafios. E a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas vezes é tão fácil apontar, julgar, né? Me recordo de um episódio na escolinha da minha mais nova hoje, né, já há algum tempo, de mães criticando sobre o lanche que a mãe mandava para a escola, que não era tão saudável, porque a gente não sabe nem qual é que é a rede de apoio que aquela mãezinha tá, em vez de eu estar criticando, eu tenho que compreender a realidade dela, né? Então, às vezes é tão fácil julgar, então eu acho que você tem razão de falar sobre a mãe real, e a minha realidade nem sempre é igual à realidade daquela mãe que está do meu lado, né? Então, cada uma tem o seu contexto, né?
é importante o amor é a medida certa. A gente falou de maternidade real, e aí eu me lembrei, né? Porque a gente sempre quer dar o melhor para os filhos, quer dar o que a gente não teve muitas vezes. E às vezes nem sempre é assim que funciona. Quando a gente fala da época dos meus avós, dos meus pais, que cresceram no interior, eles tinham tão pouco e eram tão felizes e foram tão bem criados. Não precisa preencher a semana inteira da criança com mil e uma atividades. Não precisa ter o aniversário no parque que está, né, é o mais conhecido. Então, assim, é a gente mostrar para as crianças também as prioridades, né? E não supervalorizar certas questões é importante, né? A gente sinalizar que eles são especiais, que a gente deseja o melhor para cada um, mas também pregar essa questão da simplicidade, que eu acho que no simples as memórias também são muito felizes. Eu às vezes fico pensando, nossa, se eu fosse criar filho hoje, nossa, como seria mais difícil do que quando eu criei. Eu penso isso, sabe? Eu tenho assim, não é um saudosismo não, assim, sei lá, eu tinha menos olhos, assim. Você falou da exposição das crianças, né, Patriciana? Estão muito expostas hoje. O que vocês acham que é mais complicado para as mães hoje? Eu não estou falando exatamente da de vocês, não, abrindo mais, assim, né? Como eu disse, nossa, se eu fosse criar filhos hoje, eu acho que seria muito difícil. Eu acho que se por um lado a gente tem algumas ferramentas, como eu coloquei, tem a possibilidade de ter o telefone celular, que de alguma forma a gente sabe onde é que o filho está, eu digo pelos meus adolescentes, né? Imagina quando minha mãe me criou e criou os meus filhos, que a gente saía, ela não tinha a menor ideia de onde a gente estava, que horas ia chegar, o que não ia, apesar do combinado, né? Hoje a gente tem o telefone, no próprio telefone às vezes tem como você saber exatamente onde o filho está, então tem algumas tecnologias que nos ajudam. Por outro lado, essas mesmas tecnologias acabam trazendo uma pressão muito grande para esses adolescentes, que nem sempre estão adolescentes e crianças, cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso a essas redes sociais, e aí o fator de comparação e de exposição para muitos, né, com uma cabecinha que ainda não está madura, se para a gente, às vezes, pode causar angústias, imagine para eles, né? Então tem um desafio muito grande, que é aprender a se relacionar nesse mundo de hiperconectividade. As drogas sempre são desafiadoras, né? Então, a gente sempre tem esse desafio com relação às drogas. E eu entendo que também escolhas. Antigamente, eram menos as opções a serem escolhidas. A gente pensa que quanto mais escolhas, melhor para a gente. Às vezes, gera ainda mais confusão. Quantos adolescentes que entram numa faculdade, não é exatamente isso que ele quer, aí tem que escolher outra, aí depois volta. Então, assim, tem alguns desafios que o mundo acelerado, com conectividade, cheio de possibilidades, traz como desafio para nós mães, né, para ajudar nessa trajetória de formar pessoas do bem, pessoas plenas, felizes, resolvidas. Então, eu listo essas aí. A gente realmente, nesse mundo globalizado, fica difícil a gente ter esse controle total do que eles estão acessando, das informações que chegam até eles, por mais que a gente faça, né, essa supervisão com relação ao uso de telas, mas tudo hoje chega mais fácil para eles. E nem sempre eles estão preparados, né, maduros para esse tipo de informação que chega. Daí a importância da gente estar sempre conversando, orientando, sabendo com quem anda, quem é o amiguinho, querendo conhecer o pai do amiguinho. Isso eu realmente, de fato, busco, apesar de serem 3, são 3 grupos de WhatsApp da escola, tudo é 3, né? Nossa Senhora! Então, assim, são aniversários dos amiguinhos de cada um, apesar de que eles estão muito na fase daquele aniversário que vai deixar, e depois só pega, mas eu faço questão de ir, de cumprimentar a mãe, de dizer um oi, de ver ali o ambiente, tudo. Você vai a todos? É desafiador, né? É bem desafiador realmente a gente conseguir esse controle e levar para o caminho do bem. Uhum. Vocês são mães controladoras, já que você falou em controle? Eu não me acho uma mãe controladora. Se perguntar aos meus filhos, eu acho que eles vão dizer que eu sou. Eu sou da vibe de que eu gosto muito que eles aprendam sozinhos, eu sou de dar autonomia. De cedo eu gosto, né, de se alimentem sozinhos, que se vistam sozinhos. Eu luto muito diariamente para dar autonomia, para fazer com que eles andem com as próprias pernas, porque eu acho isso fundamental.
cortar esse cordão umbilical, tornar cada vez menos dependente, né? Eu acho importante, mas ao mesmo tempo a gente fica ali trazendo para debaixo da asa e buscando equilibrar esses pratos. Qual é o limite, né? É difícil saber, né? Dos meus 4 filhos, todos os 4 já tiveram experiências, por exemplo, de ir para um summer, passar uma temporada longe, né? 30 dias longe. A que tem 14, no ano passado passou 30 dias fora. O que tem 16 já fez por 2 anos, né? Na época das nossas férias, eles foi para a Suíça, foi para Inglaterra. E os meus 2 mais velhos passaram 1 ano morando fora. Um passou em Boston, o outro em Nova York, e hoje eles estudam em São Paulo. Os 2 estudam em São Paulo. Então, assim, eu digo que se perguntar para eles, eles vão falar que eu sou controladora, porque, querendo ou não, a gente quer saber, né? Com quem anda, quem são os pais, se os valores compactuam com os nossos valores. Então, a gente acaba colocando como se fosse um guarda-reio, né? Para ter a certeza de até eles poderem andar pelas próprias pernas, a gente está ali colocando as balizas, né? É um certo tipo de controle. Mas sempre permitindo eles voarem, né? Porque não tem uma forma melhor de aprender do que não ser exercitando, vivendo, né? Se discurso resolvesse tudo, né? A gente já tinha uma população muito melhor, porque não é o que eu falo, né? É o que eu faço, mas muito mais do que eles experienciam e eles percebem o que é bom e o que não é bom, né? Então, esses meus 2 morando em São Paulo é um desafio, né? Mas aí depois, por outro lado, eu digo, olha, ainda bem que é aqui em São Paulo, né? Que a gente consegue ir e voltar de vez em quando. Imagina se fosse em outro país, como eles tiveram a oportunidade de morar 1 ano, e se eles não quisessem voltar, quisessem continuar a experiência de estudo e profissional lá, né? Então, eu digo que eu sou controladora porque eu solto, mas eu puxo, eu solto, mas eu puxo. E eu acho que esse é o exercício da mãe, né? É sempre um desafio saber a dosagem. É sim, a gente não tem nunca certeza de nada, né? Mas a gente aposta nas escolhas, nos valores, né? No exemplo, como você disse. Só mais uma pergunta em relação a essa dificuldade também de se desnudar às vezes, né? Vocês já falaram aí das redes de apoio, né? Que vocês têm, mas assim, olhando, no fundo, vocês deixaram de fazer alguma coisa em termos de escolha pessoal, de realização pessoal, porque tinham que cuidar dos filhos, dos 3 filhos, dos 4 filhos? Eu acho que a nossa vida inteira vai ser a partir de escolhas. Cada segundo eu vou ter uma escolha a fazer, né? O abrir mão, às vezes, é escolher a melhor parte. Então, certamente, algumas vezes eu abri mão de alguma vivência profissional porque eu achei que a melhor parte era estar com eles, ou era me dedicar em algum momento para eles. Não que isso cause em mim uma dor, porque, de alguma forma, eu entendia que era o bom e o bom. Qual dos 2 bons que eu vou querer nesse momento, né? Então, tem algumas escolhas que não são tão fáceis, porque entre escolher o bom e o ruim, é óbvio que você vai para o bom. Mas para as 2 coisas são boas, né? A vida profissional e os filhos. Você vai ter que escolher a melhor parte. Aí não tem como estourar o que não fez, porque o que ficou também é muito bom. Então, sem sombra de dúvidas, na minha trajetória, eu tive que abrir mão de algumas coisas pela minha escolha de ter a vocação de ser mãe. E o contrário, o fato de eu ser uma profissional extremamente atuante fez com que, infelizmente, algumas vezes eu escolhesse por uma reunião, ou por uma demanda profissional, ou por uma viagem, e eu perdi um momento incrível do meu filho. Então, tanto eu perdi de um lado, como eu perdi do outro, em alguns momentos, na maior parte deles não houve a concorrência e eu ganhei dos 2 lados, né? Então, tem o melhor de tudo, né? Então, sempre vai ser assim, não dá para você ter tudo toda hora, né? Se perguntar, aí você faria de novo? Talvez uma coisa ou outra eu mudasse, mas no grosso, foram escolhas que naquela hora, entre as variáveis que eu tinha, era aquilo ali que eu achava que era o mais importante, né? E isso vai construindo a vivência de vocês, vai formando vocês, né? Porque você é muito jovem também, e isso de você se formar também a partir dos filhos é riquíssimo, né? Só para contribuir nessa resposta, hoje eu já tenho um filho de 20 e de 18, né? Ainda não são tão maduros, mas eu acho tão bonitinho quando, por exemplo, a minha filha de 18 anos, ela diz, mamãe, tu não estava naquela festinha A, B ou C, ou naquele momento da escola, mas a vovó estava. Mas, em compensação, mamãe, olha onde tu chegou. Né? Então, ela já vê uma referência no meu caso. Ela olha e diz, minha mãe é um grande exemplo. Eu teve que abrir mão de algumas coisas, mas para um projeto que para ela fazia sentido. Então, eu acho legal eles olharem e já ter esse reconhecimento.
perdi um pedacinho da minha mãe, mas ganhei uma mãe realizada, plena, né? Porque fazia parte também da minha vocação contribuir para um Brasil melhor, mais saudável na minha profissão. Eu precisava me dedicar para isso. A gente passa o resto da vida fazendo escolhas depois que a gente é mãe. Então, isso exige muito, mas eu procuro, sabe, Maísa, a fugir dessa questão da culpa. Evito estar me culpando por isso, por aquilo. Parece tão natural dos meninos, o senso de coletividade, eu não sei, por essa questão da família numerosa, eles já têm esse senso de coletividade muito aguçado entre eles, da gente se ajudar. Quando eu estou vendo o mais velho tá dando banho no mais novo, eu vou tomar um banho e ele fica olhando, tira do berço se eu estou fazendo alguma coisa e fica brincando ali. Então é tão bacana eu ver o quanto a família numerosa permite esse senso de coletividade mais aguçado, porque aí eu me culpo menos e eu divido algumas coisas e eles entendem que a gente, às vezes, precisa se ajudar mais, precisa abrir mão de uma coisa, precisa olhar para o outro com esse olhar mais de cuidado, de empatia, percebendo que a gente está dando sempre o nosso melhor. Eu trabalho muito isso com eles e eles têm isso muito perceptível. E fica tão mais fácil, fica tão mais leve a maternidade por esse lado. Tem umas vezes que eu tenho uma frase de que eles se bastam, porque eles se completam, né? Eles fazem companhia uns outros. Eu precisei viajar muito, né? O meu marido também profissionalmente muito ativo. E algumas vezes eu me questionava, será que eles estão sozinhos porque eu estou viajando? Mas eu olhava aqui e eles estavam ótimos, porque estavam um com a companhia do outro. Em nenhum momento eles se sentiam só, porque eles tinham um ao outro, né? Eu acho legal esse negócio da coletividade, do senso de pertencimento, de compromisso com o outro. Lógico que respeitando todos os formatos de família, porque em tudo tem valor, né? Mas quando se tem um irmão, aí um irmão ou irmã, eu entendo que a família foi se completa, né? Porque houve o exercício de ser pai ou mãe, houve o exercício de ser filho ou filha, e houve o exercício de ser irmão, porque é um aprendizado no processo de ser irmão também, né? Vocês recomendam, então, mulheres tenham muitos filhos? Cada um tem uma vocação, não existe um certo e um errado. Talvez se você vier e fizer um mesmo podcast desse com mães de filhos únicos, elas vão ter outras belezas, né? Porque eu acho que a diversidade está nisso, né? A gente consegue, ao invés de focar no que nos afasta, é o que nos une. Então, com certeza, as mães de um filhinho, né? Ou as mães que frutificam de outras formas, porque existem maneiras de frutificar, né? Então, tem mães que frutificam não tiveram nenhum filho do útero, mas tiveram inúmeros filhos lindos e maravilhosos que elas contribuíram para a formação dessas pessoas em seres humanos melhores. Então, assim, formato certo e ideal, eu acho que não existe, mas existe beleza em cada um desses formatos. A gente pode falar do nosso exemplo, né? Eu não saberia que falar de exemplo de filhos únicos, mas de filhos numerosos eu sei que é bom. E dentro da história de cada uma, né? O que a gente tem para falar é que realmente os nossos exemplos são exemplos que a gente tem para dar de boas experiências. E, assim, eu acho que quando a gente vive esse propósito, se entrega realmente, eu me considero uma pessoa de muita fé e acredito que lá em cima, né, Deus olha e direciona e de alguma forma dá aí um suporte, ajuda. E eu costumo sempre recorrer, Senhor, tu me destes, então tu vai ter que agora me ajudar a realmente criá-los aí no teu caminho. Então, faz muita diferença para mim essa questão da espiritualidade, né? De vê-los também crescendo com essa espiritualidade, porque me dá um conforto de que eles estão, de certa forma, preparados, né, para lá na frente, quando eu não estiver aqui, para saberem lidar com todas as questões, situações, que eu acho que é o maior medo de uma mãe, né? É deixar aí os filhos e sem saber de que forma eles levarão aí, seguirão a vida. Para a gente encerrar, aquele conselho diz que se fosse bom ninguém dava, vendia, né? Mas para outras mães mesmo, né, que estão em configurações familiares semelhantes. Eu acho que o meu grande conselho é que a gente não tente ser super heroína. Não dá para a gente fazer tudo. Então, dividir as coisas, porque algumas vezes a gente reclama que o nosso parceiro não ajuda, mas às vezes a gente nem deixa ele ajudar, porque a gente acha que só a gente sabe fazer, só do nosso jeito, que é o jeito certo, né? Então, se permitir ser ajudada, ter essa rede de apoio, não se sentir culpada
em deixar no colégio, ou colocar numa creche, ou colocar numa atividade paralela. Isso não é pecado, não. Isso é utilizar as ferramentas que tem à disposição. Mas, lógico, nunca negligenciar, porque tempo de qualidade é necessário. A gente não vai colocar crianças no mundo sem ter o desejo de exercer a maternidade. A maternidade é esse olhar atencioso, único, individual, né? E muito amoroso. Então, eu acho que a rede de apoio é, sem sombra de dúvida, uma dica imprescindível para quem quer ter muitos filhos. Rede de apoio, um parceiro do lado, que siga junto em todos os desafios. E, acima de tudo, que eu sempre gosto de falar bastante, da gente não esquecer de nós mesmos, né? Não tem como eu cuidar dos meus filhos se eu não cuidar de mim. No dia que eu aprendi isso e percebo que, às vezes, antigamente, né, no segundo filho, no primeiro filho, para eu tomar um café com uma amiga, eu ia, poxa, eu estou tirando o tempo X que eu poderia estar com ele, estou com uma... E aí eu ressignifiquei isso e vi o quanto isso é importante, o quanto isso está me tornando ainda uma mãe melhor, porque eu chego lá, desopilo, estou me cuidando para cuidar dele. Então, a partir do momento que a gente aprende, né, que primeiramente a gente precisa cuidar da gente, da nossa saúde, do nosso emocional e também do nosso casamento para poder essa família seguir unida, seguir com uma base forte. Desde o momento que eu aprendi que essa chave virou, muitas vezes eu viajo uma vez ao ano, eu e meu marido, a gente viaja só nós dois, deixamos os três aí com a rede de apoio e a gente fica ali com aquele receio, mas é como a Patriciana diz, eles mesmos cuidam uns dos outros. Quando eu faço ligação de vídeo, eles não olham nem para mim, não perguntam nem que dia eu volto. Então, assim, isso me dá uma paz tão grande. Eu sei que a gente tem que realmente continuar investindo não só no nosso autocuidado, mas também no casamento. E isso vai refletir diretamente no crescimento e na saúde dos filhos. Patriciana Rodrigues, Larissa Macedo, feliz Dia das Mães, que é todo dia, né? Muito obrigada pelo nosso papo e até uma próxima. Obrigada, foi muito bom, Maísa. Obrigada, Maísa, pela oportunidade. Patriciana, foi um prazer falar com você aqui através do podcast. Você é uma inspiração. Para as mães aí, desejo um feliz Dia das Mães. E fica a dica, né, para a gente poder realmente viver de fato, na prática, essa questão da maternidade real, porque é de realidade que se vive. Amém. E antes da gente concluir, eu quero deixar um beijo para você que nos acompanha esse tempo todo no Papo Saúde, você que é mãe, que não é mãe, e você também que sente falta, né, da mãe, que você não tem mais do lado. Eu sei que é uma dor assim infinita. Um grande beijo para você. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode ainda dizer o que achou desse episódio. Deixa a sua resposta, deixa a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal do YouTube, assim você passa a receber a notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!